Quem chega também para a nossa cobertura especial deste sábado é Débora Bergamasco, dividindo telinha aqui comigo e com a Jussara. Débora, bem-vinda, boa tarde para você. Sei que você também tem apurações de conversas com aliados, inclusive com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você traz para a gente das suas primeiras apurações? Boa tarde, Bel. Boa tarde, Jussara, todos que nos acompanham. Olha, eu conversei ali com o entorno do deputado federal Eduardo Bolsonaro para entender como é que essa notícia da prisão, da nova prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu lá nos Estados Unidos. Assim que eles ficaram sabendo, assim que a notícia chegou para o filho Eduardo Bolsonaro, ele e o aliado dele, Paulo Figueiredo, que é apresentador, empresário, entraram em contato imediatamente com o Departamento de Estado americano, né, que faz parte ali a diplomacia, digamos assim, do governo do presidente Donald Trump, e comunicou, então, essa prisão, essa mudança, né, do regime domiciliar para, não sei as palavras que eles usaram, mas para esse regime, então, fechado na Superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. Então, estão em contato, seguem em contato com o Departamento de Estado. Aí a minha dúvida foi, mas aí isso pode causar novas sanções? Quais são os próximos passos? No momento, é apenas para informar o que está acontecendo. Por quê? Porque tanto o Paulo Figueiredo quanto o Eduardo Bolsonaro, vez ou outra, são chamados lá, já foram chamados lá no Departamento de Estado para atualizar a situação política do Brasil. Então, política, econômica, enfim, para leitura de cenário em relação ao Brasil lá nos Estados Unidos. E é importante, por que essa apuração ela é importante? Porque hoje a situação mudou, né, Bel? Antes, o governo de Donald Trump e o governo do presidente Lula simplesmente não se comunicavam, né? Não havia canais de comunicação. Hoje, dia 22 de novembro, a situação é absolutamente outra. Hoje, o presidente Lula conversa diretamente com o presidente Donald Trump. Os outros canais, a diplomacia, o nosso chanceler brasileiro Mauro Vieira, conversa e se reúne pessoalmente, diretamente com Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado, que foi o centro, né, o epicentro de onde partiram as sanções, pelo menos as sanções políticas, partiram ali das recomendações, das ações ali no Departamento de Estado em relação ao Brasil, digamos, as sanções políticas contra autoridades brasileiras, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar, a gente está falando de cassação de visto americano, proibida de entrada nos Estados Unidos a vários ministros do Supremo e principalmente a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane. Então, o momento é outro, né? Eles continuam informando o Departamento de Estado o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, mas o fato é, as discussões agora de sanções, põe sanção, tira sanção, elas estão em outro nível, elas estão no altíssimo nível, escalão, primeiríssimo escalão, sendo tratado entre os presidentes, entre os ministérios e, claro, já se conseguiu em relação às sanções comerciais do Brasil. Nessa semana a gente teve uma grandíssima vitória, né? Retirando boa parte das sanções ali de 40% em relação a produtos que são super estratégicos. E você sabe que eu estava acompanhando, né, toda essa apuração, Bel, e é interessante que, assim, eu tenho visto muita gente falando, não foi trabalho da diplomacia brasileira ter conseguido isso. Na verdade, isso foi um trabalho, foi uma avaliação do próprio governo dos Estados Unidos que isso estava sendo maléfico para a imagem, né, para a aprovação do presidente Donald Trump. Que seja. Porém, o que foi escrito, a manifestação por escrito, cita a aproximação com o Brasil. Então, assim, por mais que se diga, mas foi isso... Bom,
tá bom, mas por escrito veio isso. Eles escreveram, eles disseram. Enfim, então, tudo isso para dizer que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, continuam em conversa direta com o Departamento de Estado americano sobre o que acontece aqui, porém o contexto político agora de relação diplomática e comercial também entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos é absolutamente diferente, Bel.